Aleluia. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai te pegar nessa noite. Não, diga com mais autoridade: diga, Deus vai te pegar nessa noite. Se coloque de pé, se coloque de pé. Levante as suas duas mãos aos céus. Salmo 134, no verso 2. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: erguei as mãos ao santuário. No plural, levante as suas mãos. Na presença de Deus você não segura nada. Com as suas mãos levantadas, eu gostaria que você olhasse literalmente para o telhado da igreja, para o forro da igreja. Agora eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos e você enxergue além do forro. Enxerga os querubins, enxerga os serafins, enxerga Jesus Cristo assentado à direita de Deus. E com uma voz de apaixonado, diga: boa noite, Espírito Santo. Não, pode ser melhor, diga: boa noite, Espírito Santo. Diga comigo: que privilégio estar na tua casa nessa noite. Diga: e eu te peço, abre os meus olhos e os meus ouvidos espirituais. Diga comigo: Senhor Jesus, eu te amo demais. Você pode jogar um beijinho para o céu? Quero ouvir o barulho do beijo. Joga um beijinho para ele. Você pode aplaudir ao Espírito Santo nessa noite. Glória a Deus. Pode se assentar. Para mim é um privilégio poder estar aqui cooperando com vocês. Eu não vim aqui falar de mim, mas deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Wesley Marques. Tenho 26 anos. Sou casado com a Milena Marques. Sou lá de Curitiba, no Paraná. Sou pastor da comunidade Esperança e Vida. Nós caminhamos com o apóstolo Luiz Hermínio, o pessoal do Mevan. Fico algumas semanas cuidando da igreja local, algumas semanas viajando, atendendo convites. Se você deseja acompanhar o nosso ministério, entra lá no nosso Instagram depois, Wesley Marques PR, PR de pastor, ou no nosso canal do YouTube, Pastor Wesley Marques. Toda segunda-feira tem uma pregação visando a edificação do corpo de Cristo. Amém? Sem mais delongas, abre tua Bíblia comigo em João capítulo 11. Agradeço ao pastor Alex pela oportunidade. Que pastor maravilhoso vocês têm, viu? Maravilhoso, conselheiro. Ele só não é Deus forte, ele é maravilhoso e ele é conselheiro. Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Estou lendo a NVT, Nova Versão Transformadora. Evangelho de João, do capítulo 11, a partir do versículo 1. E quem achou diz aleluia. A Bíblia diz: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido Lázaro está muito doente. Versículo 4. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus. Repete comigo: a doença de Lázaro, com mais autoridade, diga: a doença de Lázaro não acabará em morte. Diga comigo: a doença de Lázaro aconteceu para a glória de Deus. Agora vamos comigo para o versículo 40, ainda em João 11. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus. Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: solte as amarras deste homem e deixem ele ir. Diga comigo: solte as amarras. Diga para a pessoa que está ao seu lado: solte as amarras. Quantos tomam posse dessa palavra aqui nessa noite? Boa noite, Espírito Santo. Obrigado porque quando eu cheguei aqui o meu Senhor já estava. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ter clareza na Tua palavra. A Tua palavra diz em Mateus capítulo 13, versículo 19, que ouvindo alguém a mensagem do reino e não a entendendo, vem o maligno e rouba a semente que foi lançada. Eu declaro que o Teu povo não vai somente ouvir, mas entender essa palavra, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais. E a igreja diz: amém. Você pode aplaudir a Jesus?
Glória a Deus, pode se assentar. Meus amados irmãos, Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Atos capítulo 10, versículo 38, obrigado Espírito Santo, tenho o costume de dizer isso, porque João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito nos faria lembrar. Então sempre que o Espírito Santo me lembra o versículo, eu digo obrigado Espírito Santo. Diga obrigado Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 38, a Bíblia diz: e sabemos que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual foi por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo. Ou seja, aonde Jesus passava, ali tinha milagre. E dentro desses milagres, eu e você, nós temos aquele a qual nós nos identificamos mais. Por exemplo, Marcos 10, 46, obrigado Espírito Santo, a Bíblia nos fala sobre o cego Bartimeu. Marcos capítulo 5, obrigado Espírito Santo, a Bíblia nos fala sobre o gadareno, sobre a mulher do fluxo de sangue. Se existe um milagre que fala ao meu coração, é a ressurreição de Lázaro. Primeiro, porque a Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. Diga comigo, amigo. A palavra amigo, ela vem do grego filóvefos, que significa companheiro de todas as horas. Uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo ter você. Isso é completamente diferente. Quem está comigo? Mas você conhece a história. Jesus chega e diz: a doença de Lázaro não acabará em morte, ela aconteceu para a glória de Deus. Jesus chega e diz: Lázaro, sai para fora, e glória a Deus pelo milagre, amém? Mas existe algo que chama a minha atenção aqui. A Bíblia diz que Lázaro ressuscita, mas ele ressuscita enfaixado. Jesus olha para aquele homem e diz: soltem as amarras deste homem e deixe ele viver, porque de nada adianta estar vivo se não está liberto. Quem está comigo aqui nessa noite? O título da nossa mensagem nessa noite é Vivos e Libertos. João capítulo 8, versículo 32. Diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade. E conhecereis a verdade. A verdade... A palavra conhecereis é um verbo hebraico, epiginosis, que significa conhecimento progressivo. Uma das maiores chaves para quem quer viver um milagre, para quem quer viver um ano profético, é entender que muitas das vezes Deus não vai ser um Deus de ação, mas um Deus de reação. Mateus capítulo 7, versículo 8, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que aquele que pede recebe. A Bíblia diz que aquele que busca encontra. Tiago capítulo 4, versículo 8, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: achegai-vos pois a Deus e Ele se achegará a vós. Salmo 27, verso 4, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: uma coisa eu peço ao Senhor e por ela eu a buscarei. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado: quer um milagre? Diga para ela: dá o primeiro passo. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo aqui. Aleluia. Se o Filho vos libertar, obrigado Espírito Santo, verdadeiramente sereis. O Senhor não quer você somente vivos, querido, o Senhor quer te libertar. Bem como o pastor falou aqui, o primeiro mandamento de Deus para o homem, em Gênesis 1, 28, obrigado Espírito Santo, foi: governe. Eu e você, nós nascemos para governar. João capítulo 15, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que todo aquele que estando em mim, não dando fruto, o Pai corta. Mas todo aquele que quiser dar fruto, a Bíblia diz que Deus poda. A palavra podar na agricultura significa eliminar os excessos. Toda pessoa que deseja frutificar, ela tem que aceitar as podas de Deus. Toda vez que Deus poda, elimina algum excesso da sua vida, significa que Ele tem uma expectativa que você vai frutificar. Se você está sendo podado nesse tempo, significa que você está perto de uma grande frutificação, querido. Diga comigo: podar, eliminar os excessos. É quando o agricultor, ele vê a árvore e ela está dando fruto, só que ele sabe que ela pode dar mais fruto ainda, e ele corta o galho dela. É quando Deus tira de repente pessoas da sua vida, porque Deus escuta conversas que você não escuta. Deus sabe de planos que você não sabe. Jeremias 29, 11, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz: eu é que sei os planos que tenho para ti. Diga comigo: vivos e libertos. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que ninguém se amarra sozinho. Antigamente os judeus, eles tinham o costume, quando alguém morria, eles tinham o costume de enfaixar aquela pessoa igual uma múmia. Quem já assistiu aqueles filmes de múmia diz obrigado Espírito Santo. Antigamente eles tinham o costume, eles amarravam uma pessoa igual a múmia. Quem sabe um abuso sexual que você sofreu na sua infância não foi o que amarrou a sua vida sentimental. Hoje é uma noite de libertação. Quem sabe uma empresa que faliu lá atrás não foi o que amarrou as suas finanças. Hoje é uma noite de libertação. O nosso desafio é não olharmos para a nossa realidade. Eu costumo dizer que toda vez que você recebe uma promessa, a tua realidade ela vai gritar. Quantos aqui já receberam uma palavra de Deus, seja de uma tiazinha do coque, seja de algum profeta? Levanta a mão.
Quantos aqui já ouviram a mesma palavra 2 vezes? Quantos aqui já ouviram a mesma palavra mais de 3 vezes? Já aconteceu comigo. Na numerologia e arqueologia teológica, nós aprendemos que na primeira vez que Deus fala, Deus ativa. Na segunda vez que Deus fala, Deus confirma. Agora, quando passa da terceira, o Senhor está alertando que eu e você esquecemos ou desobedecemos. Nessa parte ninguém dá amém, aleluia. Toda vez que você recebe uma promessa, a tua realidade ela vai gritar. As pessoas chegavam para mim e diziam, você vai ser um pastor. Mas eu tinha um pequeno probleminha, sabe qual era? Eu era gago. Eu tinha dificuldade de falar em público. Você sabe como que eu venci a gagueira? Eu pregava para o espelho todo dia. Eu dizia, Deus vai usar você. Deus tem uma obra na tua vida. Provérbios 18, 21. Diga obrigado, Espírito Santo. Diga obrigado, Espírito Santo. Joga um beijinho para o céu, joga um beijinho para o céu. Provérbios 18, 21, a Bíblia diz que a vida e a morte estão na boca do justo. Mateus 18, 18, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. É interessante que não é o que for ligado no céu, não, é o que for ligado aonde primeiro? A palavra ligado, ela vem do grego del, que significa profetizado. Se você vivesse somente com o que sai da tua boca, como estaria a sua vida? Tem 3 tipos de profecia na Bíblia. O primeiro tipo de profecia é o que Deus fala. O segundo tipo de profecia é o que Deus usa alguém para falar. O terceiro tipo de profecia não é nem que Deus fala e nem que Deus usa alguém. É a que você liga na terra para que seja ligado no céu. Em 1 Reis 17:1, obrigado Espírito Santo, Elias diz, até que eu ordene, não vai chover. Deus não mandou Elias dizer aquilo, mas Deus honrou o que saiu da boca do profeta. Diga comigo, vivos e libertos. E embora o corpo inteiro de Lázaro estivesse amarrado, a Bíblia vai destacar 3 partes. Se puder colocar para mim, João capítulo 11, versículo 44. Quem está recebendo de Deus essa palavra? João capítulo 11, versículo 44, a Bíblia vai dizer, e o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Faz assim com o dedinho, mãos, com mais autoridade, mãos, pés e rosto. Mais uma vez. Mais uma vez. Última vez. Diga para a pessoa que está ao seu lado, Deus vai pegar você. Meus amados irmãos, primeiro nós vamos denunciar áreas da nossa vida que estão amarradas. Depois a gente vai aprender como desamarrar, amém? A primeira coisa, a primeira área do corpo de Lázaro, embora o corpo inteiro dele estivesse amarrado, a Bíblia diz que uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem fé, porque ela não consegue tomar posse de nada. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Você sabe qual que é o inimigo da fé? A dúvida. Eu costumo dizer que a dúvida, ela apodrece o milagre. Em Êxodo capítulo 16, a Bíblia diz que todo dia chovia pão do céu. E o mandamento de Deus por intermédio de Moisés era, não guarde nada para o dia seguinte, porque eu vou surpreendê-lo todos os dias. A Bíblia diz que alguns duvidaram e esconderam o maná. A Bíblia diz que no outro dia pela manhã, o cheiro de podre estava em todo o acampamento. Aquilo que era bênção apodreceu. Por quê? Porque a dúvida apodrece o milagre. A dúvida apodrece o milagre. Quem gosta de praia diz glória a Deus. A Bíblia fala sobre a praia. Coloca para mim Tiago capítulo 1, versículo 6. Diga obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, sobe aqui. Vem cá você. Sobe aqui, dá a volta. Rapidinho, corre lá. Tiago capítulo 1, versículo 6. A Bíblia vai dizer, Tiago capítulo 1, versículo 6. O pastor está subindo. Joga um beijinho para o céu. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 6. A Bíblia vai dizer, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não seja um vacilão. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Por quê? Porque aquele que duvida, a dúvida apodrece o milagre. Aquele que duvida, ele é como a onda do mar. Por que a onda do mar? Vem comigo, pastor. Porque a onda do mar, ela vai e ela volta. Passa século, vem século, a onda do mar, ela vai e ela volta. Passa década, vem década, a onda do mar, ela vai e ela volta. Passa geração, vem geração, a onda do mar, ela vai e ela volta. Tô gordinho, aleluia.
É isso que a Bíblia fala. Vai só você um pouquinho, pastor. Vai lá você. Vai lá. Diga comigo, aquele que duvida. Diga comigo, aquele que duvida é como a onda do mar. Continua. Diga comigo, quando eu duvido, eu nunca saio do lugar. Diga comigo, quando eu duvido, eu vivo sempre os mesmos processos. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Obrigado, pastor. Obrigado. Fica aqui comigo. Vem cá. Eu costumo dizer que toda vez que você recebe uma promessa, a tua realidade ela vai gritar. Quem aqui tem promessa? A palavra promessa, ela vem de promissa, que significa compromisso assumido consigo mesmo. Ou seja, quando Deus faz uma promessa, Deus está colocando o nome dele em jogo. Do outro lado, nós temos a realidade. A palavra realidade, ela vem de realitate, que significa reunião de circunstâncias. E ao longo da Bíblia e da vida, nós vamos viver promessa versus realidade. Na prática, o Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de nações. Diga comigo, promessa. Mas aí Abraão diz: Deus, como é que eu vou ser pai de nações se eu não tenho nenhum filho meu? Diga comigo, realidade. Fez sentido? Fica aqui, Abraão, fica aqui um pouquinho. O Senhor chega para Davi e diz: menino, se prepara. Samuel chega e diz: você vai ser rei de Israel. Diga comigo, promessa. Quando Davi entra dentro do reinado, o próprio rei Saul odeia ele. Diga comigo, realidade. Toda vez que Deus diz que você vai prosperar, você está sem dinheiro, é ou não é? Só foi na alma. Aleluia. Toda vez que Deus diz que você vai casar, você está numa seca danada, é ou não é? Cadê os solteiros dessa igreja para dar um glória a Deus aqui? Gênesis 37, diga obrigado, Espírito Santo. José, ele tem um sonho. Ele vê o sol e a lua se dobrando diante dele. E ele pensa: rapaz, favela venceu, arrasta para cima. Isso é verdade, a nova versão do Wesley. Ele pensa: rapaz, arrasta para cima. Ele vê os feixes de trigo. O trigo na Bíblia simboliza prosperidade. Diga comigo, promessa. No outro dia, quando José acorda, José está dentro de um poço, jogado, vendido pelos próprios irmãos. Diga comigo, realidade. Agora vamos voltar para a história de Abraão. Joga um beijinho para o céu, Abraão. Glória a Deus. O Senhor chega para Abraão e diz: Abraão, você vai ser pai de nações. Diga, Deus, você, nações, se eu não tenho nenhum filho meu. Sabe quando Deus diz que você vai para as nações, mas você não tem dinheiro nem para o passaporte? Sabe quando Deus disse que vai fazer? Eu era pequenininho, as pessoas falavam: eu vejo as nações em você. Eu falava: eu só sei falar 2 línguas, português e estranha. E a segunda eu falo bem, Ramassuriandaravacá. Aí a Bíblia diz que o Senhor pega na Septuaginta hebraica Abraão pela mão e leva ele para fora. E é isso que Deus quer fazer contigo nessa noite. A Bíblia diz que o Senhor diz: Abraão, coloca para mim Eclesiastes 11:4. Obrigado, Espírito Santo. Abraão, olhe para o céu. Olhe para as estrelas. Sabe o que Deus estava tentando dizer? Abraão, se você olhar para dentro, se você olhar para o teu recurso, se você olhar para a tua carteira, se você olhar para a tua incapacidade, você não faz nada. Mas quando você tira os teus olhos da realidade, coloca os teus olhos no Senhor, eu liberto as tuas mãos. Eu falo e você diz: obrigado, Espírito Santo. Salmo 27, verso 1. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem eu temerei? Hebreus capítulo 12, versículo 2. Obrigado, Espírito Santo. Mantendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Salmo 2, verso 8. Obrigado, Espírito Santo. Pede-me e te darei as nações como herança. Salmo 103. Obrigado, Espírito Santo. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Diga para a pessoa que está ao seu lado: tire os seus olhos da realidade. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Obrigado, pastor. Obrigado. Muito obrigado. Diga comigo, promessa versus realidade. Olha o que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 11, verso 4. Quem pode jogar um beijinho para o céu aqui nessa noite? Eclesiastes 11, verso 4, a Bíblia vai dizer: o agricultor que espera condição de tempo perfeita nunca semeia. Meu Deus. Eu era pequenininho, eu não conseguia, a minha língua não conseguia estar ativada, mas o meu espírito já estava ativado. Eu era de uma igreja muito tradicional, colocava o terninho e gravata e eu pregava para o espelho todo dia. Deus vai usar você. Como eu sou meio pentecostal, às vezes eu colocava a mão no espelho, eu caía para trás sozinho, na presença de Deus. Ô glória, obrigado, Espírito Santo. No azeite, que nem diz minha mãe. Querido, o que quebra o jugo não é informação, é a unção do Espírito Santo.
De nada adianta conhecimento se não for mergulhado no azeite do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Eu sinto no meu espírito que o Senhor deseja derramar sobre nós uma unção de discernimento. A palavra discernimento, ela vem de diacrisim, que significa escolha do Espírito. Diga comigo, discernimento. No original, significa escolha do Espírito. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: eu profetizo discernimento em 2026. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Quem está recebendo de Deus? A primeira área do corpo de Lázaro que estava amarrada era as suas. Uma pessoa com as mãos amarradas é uma pessoa sem fé. Pastor, como é que eu liberto as minhas mãos? Tirando os meus olhos da realidade. Tirando os meus olhos da realidade. Nós não podemos ser racionais. 1 Coríntios 2,14. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem racional, ele não entende a verdade do Espírito, porque ele parece loucura. Somente quem é espiritual consegue entender e discernir aquilo que Deus faz. Coloca para mim, 1 Coríntios 2,14. Diga obrigado, Espírito Santo. Olha o que a Bíblia vai dizer. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural ou racional, ele não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem, faz assim com o dedinho, loucura. E ele não consegue entendê-las. Próximo, verso 15. A Bíblia vai dizer: quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Verso 16. A Bíblia vai dizer: pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A Bíblia está dizendo que você pode pensar como ele pensa, entender como ele entende, discernir como ele discerne. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga: não mexe comigo. Joga o cabelinho para o lado. Os carecas me perdoam. Joga o cabelinho para o lado. Diga para ela: eu tenho a mente de Cristo. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui? Glória a Deus. Diga comigo: promessa versus realidade. Vamos lá, primeira área do corpo de Lázaro. Nós vamos falar sobre 3. A primeira área do corpo de Lázaro que estava amarrada era as suas mãos. Pastor, como que eu liberto as minhas mãos em 2026? Tirando os meus olhos da realidade, eliminando a dúvida no meu coração, porque aquele que duvida é como a onda do mar, que vai e que volta. Não é isso que Deus quer para você. E aqui eu chego na segunda área da vida de Lázaro que estava amarrada. A Bíblia diz que os seus pés estavam amarrados. Uma pessoa com os pés amarrados é uma pessoa estagnada. A vida dela nunca sai do lugar. E você sabe qual que é uma das coisas que mais faz pessoas estagnarem? A murmuração. Toda vez que você murmura no mundo espiritual, você está dizendo: Deus, no seu lugar eu faria melhor. No seu lugar eu faria diferente. Quando nós vamos estudar teologicamente e arqueologicamente, a viagem do povo de Israel rumo à terra prometida duraria entre 7 a 10 dias. Vamos dizer que há 10 dias. O povo de Israel rumo à terra prometida. Quanto tempo? Mas quanto tempo durou a viagem? Quanto tempo era para durar? Quanto tempo durou a viagem? Porque a murmuração transforma um processo de 10 dias em 40 anos. Quanto mais você murmura, mais você prolonga o processo. Sabe por quê? Porque Deus te deu autoridade sobre a sua boca. Você atrai o que você fala. Provérbios 24:10. Obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que se você vacilar no dia da dificuldade, a sua força será tirada. Por quê? Você concorda comigo que o dia da dificuldade é o propício para você murmurar? É por isso que a Bíblia está falando: se você vacilar com a tua boca, você vai atrair o que você está falando. Mateus 18:18. Obrigado, Espírito Santo. Tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no... Mas a Bíblia não diz somente isso. A Bíblia diz também que tudo que for desligado na terra também será desligado no céu. Então eu fico imaginando o anjo do Senhor. Você sai aqui da semana profética. A semana profética vai até que dia, pastor? Até domingo. Aí você sai aqui no domingo cheio do Espírito Santo, dizendo: este vai ser o melhor ano da minha vida. Aí na primeira, eu imagino o anjo do Senhor vindo com uma bênção para o melhor ano da sua vida. Aí na primeira notícia ruim, na segunda-feira, você diz: vai dar tudo errado. O anjo dá meia volta e volta para o céu. Não, mas vai dar tudo certo. Aí o anjo volta.
Mas vai dar tudo errado hoje, volta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Diga comigo, a murmuração me prende. Com mais autoridade, diga, a murmuração me prende. Querido, deixa eu te dizer algo, você atrai o que você fala. A vida e a morte estão na boca do justo. Aprenda a liberar palavras de bênção sobre a sua vida. Efésios 1:3, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz, bendito seja Deus e Pai, o qual já nos abençoou. Querido, a questão não é que você vai ser abençoado, você já é abençoado. O que você precisa é entrar nesse lugar. E qual é esse lugar? Aprender a profetizar sobre você mesmo. Salmo 23, obrigado Espírito Santo. Davi, ele não escreve o Senhor é nosso pastor. Davi, ele não escreve o Senhor é teu pastor. Davi escreve o Senhor é... Você é o maior profeta da tua vida. Coloca para mim Deuteronômio 30:19. Diga obrigado Espírito Santo. Deuteronômio 30:19. A Bíblia vai dizer, hoje eu lhes dei a escolha, todo dia você tem a escolha, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Meu Deus. Agora eu chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. O que o Senhor está falando? Se você liberar palavras de vida, eu vou ouvir. Mas se você também liberar palavras de morte, eu vou ouvir. Toda pessoa que a vida dela está estagnada, começa a perceber que ela murmura demais. Agora, pastor, já que a murmuração me prende, o que me liberta? A adoração. Em Atos capítulo 16, a Bíblia nos fala sobre Paulo e Silas, a primeira dupla sertaneja da história. Paulo e Silas. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, talvez fosse em 2026, não há ferrolhos, cante comigo, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, o que ela faz? Se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra, o que ela é? Escudo para os que nele. E a Bíblia diz que quando Paulo e Silas adoram, o terremoto acontece, e de repente as cadeias se quebram. E BTA, você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Que a murmuração te prende, mas a adoração ela te liberta. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo. Diga comigo, a murmuração me prende. Diga, mas a adoração me liberta. Eu vou te dar 10 segundinhos para você levantar suas mãos e adorar. Adora o Senhor, adora o Senhor, adora. Adora, aplauda o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra adoração, ela vem do grego proskuneo, que significa transferência de controle. Adoração na Bíblia, querido, não é a música que você canta, é um estilo de vida. Lá em casa nós somos 4, é eu, a Milena, e eu tenho 2 gatinhas siamesas, a Phoebe e a Úrsula. A Úrsula é batista, a Phoebe é pentecostal. E dorme nós 4, eu e minha esposa, um gatinho dorme no pé da cama, outro dorme aqui em cima. Quando eu acordo, antes de dar bom dia para a Milena, antes de dar bom dia para os gatinhos, eu levanto as minhas mãos e eu adoro ao Senhor. Salmo 68, verso 25. Coloca para mim. Obrigado, Espírito Santo. Salmo 68, verso 25. Para você entender como a adoração na Bíblia é profética. A adoração na Bíblia é mais poderosa que a oração. Porque na oração você pede, na adoração você dá. E Atos 20, 35 diz que melhor é dar do que receber. Olha o que a Bíblia está dizendo. À frente vão os cantores. Atrás vem os músicos e no meio vem as moças. Moça fala de pureza, pureza fala de igreja, igreja fala de você. O que a Bíblia está dizendo? Na frente vão os cantores, atrás vão os cantores e no meio vai a igreja. Esse é um salmo profético. Está falando que você tem que começar o teu dia adorando, terminar o teu dia adorando e a tua vida vai no meio. Sabe, querido, eu sinto que em 2026 vai ser um ano de prosperidade. Eu sinto que 2026 vai ser um ano de frutificação. Mas você precisa entender algo.
A arca de Noé, ela era feita da madeira gopher, cipreste, a melhor madeira do mundo. Ela tinha tudo. Mas você sabe qual era a única coisa que a arca de Noé não tinha? A arca de Noé não tinha leme, porque era Deus que governava. Se você quer frutificar em 2026, o teu leme tem que ser adoração. É você navegando na vontade de Deus para lá e para cá, adorando ao Senhor, caminhando eu vou para Canaã. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga comigo, adoração me liberta. Salmo 144, diga obrigado, Espírito Santo. Davi diz, louvado seja o Senhor, Ele treina as minhas mãos para a guerra e dá aos meus dedos habilidade para a batalha. Mão está falando de espada, mas dedo está falando do quê? O que Davi tocava? O que Davi tocava? O que Davi está dizendo? Enquanto eu estou adorando, eu estou guerreando no mundo espiritual. Levante suas mãos, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Aleluia! Querido, deixa eu te falar algo. Toda vez que você está muito perdido, significa que você está adorando pouco. Eu vou repetir, toda vez que você está muito perdido, significa que você está adorando pouco. Porque adoração na Bíblia, ela traz direção. Adoração na palavra de Deus, ela traz direção. Toda vez que você precisa de uma direção de Deus, toda vez que você precisa de uma resposta de Deus, eu quero te dizer que a resposta vem através da adoração. E aqui eu chego na terceira área de Lázaro. A primeira área de Lázaro é as suas. Pastor, como que eu liberto as minhas mãos? Tirando os meus olhos da realidade. A segunda área, os meus pés. Pastor, como que eu liberto os meus pés? Através da adoração. Terceira e última área. A Bíblia diz que os seus olhos estavam vendados. Uma pessoa com os olhos vendados é uma pessoa insegura. Ela nunca consegue ter firmeza em nada. E você sabe qual que é o problema da insegurança? Ou de qualquer sentimento? Que aquilo que você tem dentro de você é o que você vai transbordar. Por exemplo, não tem gente que tem a unção da alegria? Parece que o churrasco não começa enquanto ela não chega. Você conhece alguém? Assim? Parece que o churrasco não começa enquanto ela não chega. O pastor Alex nunca me convidou para o churrasco, mas quem sabe hoje? Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Minha segunda vez aqui, quero voltar, pastor. Quero voltar a estar aqui com vocês. Tem gente que tem a unção da alegria. Parece que o churrasco não começa enquanto a pessoa não chega. Como também, eu brinco que tem gente que parece que tem a unção do velório. A pessoa vem, parece que vem um breu junto com ela. Eu vou aproveitar que eu estou longe de casa. Meu irmão, na minha família tem uns 4. Misericórdia. Está tendo live? Amo vocês. Aquilo que você tem dentro de você é o que você vai transbordar. E deixa eu te falar algo. Toda insegurança, ela é uma orfandade mascarada. Toda pessoa que não conhece a face paterna de Deus, ela está sempre lutando contra a sensação de insuficiência. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu gostava muito de assistir o filme do Batman. Eu chegava para minha mãe é do coque. Chegava para minha mãe e dizia, mamãe, posso assistir o Batman? Minha mãe dizia, se você orar 1 hora com a cara no pó, você pode assistir o Batman. E lá ia eu. Deixa eu orar 1 hora. Ela colocava o cronômetro, eu ficava lá 1 hora. Ô Senhor, vem com a tua presença. Eu passava a assistir o Batman. Dizia, mamãe, posso assistir o Batman de novo? Ela dizia, mais 1 hora. E lá ia eu. Toda vez que queria assistir o Batman, eu tinha que orar 1 hora. Com 3 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ô glória. Obrigado, Espírito Santo. Com 9 anos de idade, eu estava num congresso com o pastor Antônio Cirilo, e ali eu vivi uma das minhas maiores experiências com Deus. Mas quando eu fiz 15 anos de idade, meu pai saiu de casa. E ali a orfandade entrou no meu coração. O meu problema nunca foi não acreditar em Deus. Eu não acreditava que Deus podia me usar. E isso é orfandade. Toda pessoa que ela tem uma sensação de insuficiência muito grande, significa que ela não teve a revelação da face paterna de Deus. Porque o pai é aquele que dá segurança. Toda criança que cresce sem pai, ela tem dificuldade de direção, proteção e limites. Às vezes tem portas gigantes que Deus abre para você, mas você não entra porque você acha que você não é capaz. Querido, Isaías 1,19, a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Deus não tem migalha para aquele que é filho. Mas enquanto você não reconhece a tua paternidade, você vai viver de migalhas. O Senhor deseja libertar os nossos olhos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Gálatas capítulo 4, versículo 1. Diga obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto herdeiro, do que a Bíblia te chama? Vamos lá, querido, do que a Bíblia te chama? Joga o cabelinho para o lado, do que a Bíblia te chama? A Bíblia vai dizer que enquanto o herdeiro tiver mentalidade de escravo, ele não toma posse de nada, apesar de ser dono de tudo. Meu Deus, é uma palavra de Deus, querido. O que o Senhor está falando? Eu te fiz herdeiro. Eu te fiz co-herdeiro com Cristo.
Mas enquanto você não reconhece a tua paternidade bem resolvida, você vai viver de migalhas. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus não tem migalhas para aquele que é filho. Você pode aplaudir ao Espírito Santo aqui. Quem está recebendo de Deus? Pastor, como que eu liberto as minhas mãos? Como eu liberto as minhas mãos, pastor? Tirando os meus olhos da realidade. Pastor, como que eu liberto os meus pés? Através da adoração. E pastor, como que eu liberto os meus olhos? Eu preciso conhecer a face paterna de Deus. Querido, eu e você, nós somos um propósito. A palavra propósito, ela vem do grego skopos, e ela possui um significado. Sabe qual que é? Lascar. Por isso que não é pecado mandar o irmão se lascar, amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado: deixa Deus te lascar. Lascar. É quando o artista, ele pega, olha aqui, um pedaço de madeira e ele começa a lascar. Toda vez que você entende que você é um propósito, Deus vai lascar você. Quem aqui foi lascado em 2025? Isso significa que você vai frutificar em 2026, meu amado irmão. Eu e você, nós precisamos entender isso. A palavra provação, ela vem do grego peirasmos, que significa teste da fé. O período da provação é onde o Senhor está testando a tua fé. O Senhor deseja nesses dias revelar a sua face paterna. Para a gente encerrar, deixa eu te contar um testemunho. Como foi que eu conheci o Deus Pai? Eu era gago, tinha dificuldade de pregar para as pessoas. As pessoas chegavam e diziam: você vai ser um pastor? Eu falava: eu não sei falar. Aí, para você ter noção, irmão, uma vez eu fui pregar numa igreja, numa vigília, tinha uns 500 jovens. E eu falei: nessa noite, eu vou pregar sobre o meu herói, Golias. A igreja inteira caiu na risada. Golias. Eu confundi. O rapaz chegou para mim, sei lá quantos anos eu tinha, 11, 12 anos, não me lembro. E ele disse: você não tem habilidade alguma para o ministério. Você não tem habilidade alguma para o ministério. Vai fazer outra coisa, porque o altar não é o seu lugar e a palavra não é o teu dom. Eu lembro que aquilo aleijou o meu ministério. Quando Mefibosete, ele fica aleijado, ele vai para Lodebar. Diga comigo, Lodebar. A palavra Lô significa lugar, Debar do silêncio, porque a pior dor que existe é a dor calada. Toda pessoa que não conhece o Deus Pai, ela está sempre com uma dor calada, um vazio dentro dela. E eu estava em Lodebar. E era engraçado que eu sabia falar sobre qualquer outra coisa, menos pregar. E eu me lembro que um dia eu abri no Salmo 139, e Davi é responsável por uma das falas mais extraordinárias do Antigo Testamento. Salmo 139, Davi escreve: eu sou extraordinário. Diga comigo, eu sou extraordinário. A primeira vez que eu li isso, eu pensei: como Davi era metido, como Davi era soberbo. Uma pessoa, dentro da palavra de Deus, falando: eu sou extraordinário. Onde já se viu isso, Espírito Santo? O Senhor me disse: filho, ele não é soberbo, ele não é metido, ele é seguro. Quando você tem segurança, você olha no espelho e gosta do que você vê. O Senhor deseja, eu sinto no meu espírito, derramar uma unção de segurança aqui. Aí eu falei: Senhor, eu quero essa segurança, o que eu tenho que fazer? O Senhor disse: prega para mim. Diga comigo, prega para mim. Aí, como eu te disse, eu era de uma igreja muito tradicional, colocava o terninho e gravata, eu pregava sozinho, eu entrava no quarto, pregava sozinho para o espelho. Eu dizia: Deus vai usar você, Deus tem uma obra na tua vida, estamos aqui reunidos, silêncio, falava para a parede, só assim: Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai te usar. E eu fiquei 3 meses pregando para o espelho. Querido, leva um tempo para que as coisas aconteçam de repente. 2 Pedro 3,8, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que um dia para o homem é como 1000 anos para Deus. Deus, Jesus amado. Quem está entendendo? A constância ela é melhor que a intensidade. Eu ficava ali todo dia pregando, 3 meses. E eu não sentia nada, mas eu perseverava. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu falava: Deus vai usar você, Deus tem uma obra na tua vida. Quando passou 3 meses, eu lembro que um dia eu estava em casa, assistindo um culto, ligado no quarto, culto, e eu pregando para o espelho. Quando de repente, isso aqui é só para quem já teve experiência com o Espírito Santo, entrou um perfume no meu quarto. Perfume mais doce, mais puro que eu já senti na minha vida. Diga comigo, leva um tempo para o de repente acontecer. O Senhor chega em Lucas e diz: ficar em Jerusalém até que. Essas 2 palavras é o que acaba com a gente, até que. Os discípulos, eles viveram coisas fantásticas, e a palavra de Jesus foi: ficar em Jerusalém até que. Chega uma hora na tua vida que você tem que esperar, até que. Até que. Deuteronômio 7:22, obrigado Espírito Santo. Pouco a pouco
A obra de Deus na nossa vida não é muito a muito, é pouco a pouco. Coloca para mim Deuteronômio 7:22. Aí, quem está recebendo de Deus? Entrou um perfume no meu quarto. O perfume mais doce. Olha só, o Senhor Deus expulsará essas nações de diante de vocês pouco a pouco. Diga para a pessoa que está ao seu lado, o ritmo de Deus não é muito a muito. Diga, é pouco a pouco. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí, entrou um perfume no meu quarto. O perfume mais doce, mais puro que eu já senti na minha vida. Só que aquele perfume não podia ter entrado ali. Eu estava tudo fechado, ninguém podia me ver. Eu olhei, a janela estava fechada. Eu fui no corredor de casa, o cheiro sumia. Quando entrava dentro do quarto, o cheiro aumentava. A minha primeira reação foi chamar a pessoa mais espiritual naquele momento. Mãe, sobe aqui que tem alguma coisa no meu quarto. Minha mãe entra no quarto. E minha mãe é extremamente pentecostal. Quando minha mãe sente aquele cheiro, ela começa e eu sem entender nada, fui junto no fogo dela. Vamos embora, vamos aproveitar. E nós ficamos talvez ali 10, 15, 20 minutos orando em línguas. Quando passa aquele fogo, aquela presença, ela diz, Wesley, eu tenho 2 perguntas para te fazer. Eu falei, qual foi, mãe? Ela falou, a primeira, por que você está de terno? Eu falei, mãe, depois te falo, mãe. Estava pregando para o espelho sozinho. Por que você está de terno? Eu falei, não, mãe, eu tô pregando. Ela falou, filho, você estava orando? Eu falei, eu estava, mãe, por quê? Ela disse, esse é o cheiro do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou no teu quarto hoje. Aí eu estava de frente para o espelho, eu comecei a ligar os pontinhos. Eu comecei a pensar, se o cheiro de Jesus está aqui, é porque Ele está aqui. Se Ele está aqui, é porque Ele gosta de me ouvir. É como se o Senhor depositasse sobre mim, em Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e forma dentro de mim um espírito inabalável. Quando você conhece o Deus Pai, você se torna inabalável. Quando você conhece o Deus Pai, você se torna inabalável, inatingível. Desde aquele dia, aleluia, acabou a pilha aqui. Desde aquele dia, diga para ela, quando você conhece o Deus Pai, você tem segurança, você tem firmeza nas suas decisões, nos seus negócios, nas suas finanças. Diga para ela, Jesus Cristo quer libertar os teus olhos nessa noite. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo? Mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia, aleluia. Jesus chega para a irmã de Lázaro, chega e diz, Senhor, se o Senhor não tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela joga Jesus lá no passado. E deixa eu te dizer algo, na Bíblia, o passado você não vence, o passado você esquece. Por que tem tanta gente que não consegue romper o passado? Porque ele quer vencer. Você não vai vencer. Filipenses 3,13, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já venceram, não, as coisas velhas já passaram. E você sabe por que Jesus queria Lázaro, não somente vivo, mas também liberto? Coloca para mim João capítulo 12, e aqui eu encerro. Ministério de Louvor pode subir. João capítulo 12, versículo 1. A Bíblia diz, 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava onde? Sabe, querido, uma pessoa viva até tem um testemunho para contar, mas somente quem é livre senta na mesa. Se Lázaro talvez não fosse desamarrado, ele ia estar lá parado. Oh, eu tenho um testemunho. Mas só senta na mesa aquele que tem mãos livres para servir, aquele que pode andar, aquele que pode olhar nos olhos de Jesus. Talvez você esteve vivo durante todos esses anos, mas eu quero te levar debaixo do Espírito Santo, porque eu não sou nada, para um nível mais profundo. Jesus quer te libertar. Diga para a pessoa que está ao seu lado, solte as amarras. Quem pode aplaudir é o Espírito Santo.
Se coloque de pé, se coloque de pé. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Mais uma vez, seguro, seguro. Seguro, segurança. Seguro estou nos braços daquele nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado. Se você crê nisso, faça disso uma oração. E se eu passar? E se eu passar pelo mar, Existe um lugar de descanso em Deus. acharei conforto em teu amor. Sim, Jesus. Pois eu sei que és Se você crê nisso, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Me guarda, Ele me guarda em teus braços. Em teus braços é o meu. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Em teus braços é o meu descanso. Descanso em ti. Enquanto o ministério de louvor vai adorando, se você reconhece que existem áreas da sua vida que estão amarradas e você quer desamarrá-las em 2026, sai do teu lugar, vem aqui à frente. O Senhor tem uma unção de segurança para ser derramada aqui nessa noite. Você deseja que as suas mãos sejam libertas, os seus pés, os seus olhos sejam desvendados. Teu amor perfeito. Venha, venha, venha. Eu vou pedir para os pastores, líderes, me ajudar a orar pelas pessoas. O Senhor tem uma unção de segurança. E se eu passar? E se eu passar pelo Pastores, líderes, podem pôr as mãos, podem pôr as mãos, podem pôr as mãos. Eu acharei acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Levante as suas mãos. Sim, sim. Em teus braços é o meu descanso. Meu descanso em teus braços recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos.
recaio, eu recaio, recaio em tua graça. Recaio de novo, de novo, de novo, de novo. Pois se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque, do teu toque, do teu toque. E de novo, pois se hoje me toca, amanhã eu preciso do teu toque de novo, e de novo, e de novo. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem tua presença. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, me rendo, eu me rendo. Nós nos rendemos, Espírito Santo. Me rendo a ti, Abra a tua Jesus. boca, abra a tua boca. Começa a dizer, Senhor, Eu me liberta as rendo minhas a ti. mãos. Liberta os meus pés, liberta os meus olhos. Eu tenho uma visão, eu vejo espíritos ministradores arrancando escamas dos teus olhos. Espíritos ministradores enviados pelo Senhor. Jesus, eu Arrancando quero escamas. ficar contigo. Eu quero ser o teu amigo. Arrancando escamas dos teus olhos. Quero comer no teu prato, calçar os meus pés, o seu sapato. Existe uma unção de segurança sendo E derramada aqui. arrastar. Aquele que pede, recebe. Hoje é uma boa noite para ser cheio. Hoje Hoje é uma boa noite para ser cheio. Receba, coloque as mãos em posição de receber. Receba uma unção de segurança. Segurança. Eu quero ficar. Jesus, eu quero muito você. Pegar tuas sandálias, esconder. Esconder pra você não sair. Pois eu quero estar perto de ti e te abraçar. Lara, 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 e te abraçar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero deitar no teu colo, te contar tudo que sei, descansar recostado em teu peito, ouvindo o teu coração e me acalmar. Lara, 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 e me acalmar. Lara, 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 lara. Jesus, eu quero vestir sua camisa com as mangas maiores que os
meus braços, correr pela casa ao teu encontro, me abandonar no teu abraço. Eu quero te abraçar. É o que nós queremos, Senhor. Jesus, eu quero vestir. O Senhor está revelando a face paterna dele. Paternidade, Senhor. Restaura a paternidade. Segurança. Talvez você teve o pai ausente. Às vezes dentro de casa aí era ausente. Dentro de casa aí era ausente. Você nunca teve segurança, você nunca teve destino. O Senhor está revelando a face paterna dele. Unção de segurança, diz o Senhor. Eu quero te abraçar, Jesus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai.